Vamos lá, galera! Vou ensinar agora vocês juntar a primeira lei de Ohm, que é a formulinha do U igual a R vezes o I, e também a formulinha da potência, que é a formulinha do π. Suave, suave. Vamos lá, olha só que fácil. A primeira delas, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou isolar essa corrente elétrica daqui. Então, vai estar lá U igual a R vezes I. E aí eu vou passar esse R dividindo. Então, vai ficar U dividido por R igual a I. Agora, eu vou pegar essa corrente elétrica, que significa U, sobre R, e jogar aqui. Então, vai ficar P igual, no lugar do I, eu vou colocar U sobre R e vou multiplicar o U. Então, a gente chega na nossa formulinha aqui, na nossa formulinha do por quadrado. Essa fórmula é extremamente importante. Quase sempre que o exercício falar do exercício do chuveiro, é o por quadrado que vai resolver, beleza? Algumas particularidades, então, na nossa equação. Toda vez que a minha resistência diminui, ou seja, se eu pegar uma resistência menor, a potência elétrica vai ficar maior. Então, vamos pensar no chuveiro. Quando eu tenho chuveiro lá no verão, vamos imaginar que o verão e o inverno. Então, o que você imagina aí? O verão, eu tenho água numa temperatura média. Vamos colocar aqui, ó. No verão, a água está morna. E no inverno, ela está quente. Para você ter água aqui morna, você precisa ter menos energia. Não é que você vai retirar energia, mas tem que se botar menos energia. No quente, eu preciso de mais energia. E a energia está ligada com a potência. Então, menos energia, menos potência. Mais energia, mais potência. Então, se eu pegar o símbolo da resistência como sendo aquela cobrinha assim, ó, check, 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 tudo enroladinho aqui, para mostrar que o elétron vai trombando e vai convertendo energia, então, como que eu desenharia ela para o verão e para o inverno? Bom, vamos olhar aqui. Potência igual ao quadrado dividido por R. Se eu quero uma potência menor, como potência e resistência estão inversamente proporcionais, eu preciso de uma resistência maior. Agora aqui do outro lado, ó, potência igual ao quadrado por R. Se eu quero uma potência maior, potência, eu vou ter que ter uma resistência menor, porque eles são inversamente proporcionais. Então, o desenho seria esse, ó, resistência maior, e tá o fio aqui, e esse cara teria um fiozinho assim, e acabou. Só isso. Agora, uma outra coisa, preste atenção, o que eu estou dizendo? Quando eu falo de por quadrado, P igual a U quadrado por R, eu estou dizendo que esse cara vai mudar com esse. Se esse aumenta, esse diminui. Se esse diminui, esse aumenta. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que falar que o U é constante. Agora vamos pensar, o que é o U? O U ele é a quantidade de volts. Aí na sua casa, de onde que vem a quantidade de volts? Ela vem da tomada? A quantidade de volts vem da tomada. Então, se o exercício fala que o cara vai fazer a instalação de uma tomada numa cidade onde é 110 e ele muda para uma cidade onde a tomada é 220, então esse U ele vai mudar. Mas quando o exercício fala que você mexeu na resistência e não fez nada na tomada, você manja que ela continua sendo 110 ou ela continua sendo 220? Então, quando ele falar que o aparelho ele vai ser alterado, vou alterar o aparelho, mas não vou alterar a tomada, então quer dizer que o U é constante. Então, enquanto eu mantiver o meu aparelho na mesma tomada, o U é constante. Aí, nesse caso de U constante, o que está acontecendo? Eu tenho uma constante aqui sobre o R. Então, quando eu tenho uma constante, eu posso fazer esse lance de aumenta aqui, diminui aqui, que são inversamente proporcionais. Agora, como que pode aparecer esse por quadrado outra vez? Ele pode falar assim, ó, a pessoa, então, ó, passa a régua aqui, quando a gente fez o U constante, eu mexo com P e com R. Agora, passa a régua, vamos começar uma outra situação. Agora ele fala para você que você tem, sei lá, um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, sei lá o que que é, e você sai de uma cidade que é 110 volts e você muda para uma cidade que é 220 volts. Então, por exemplo, aqui eu saí de Cuiabá e fui lá para Fortaleza. Legal, legal? Então, como eu estou saindo daqui e indo para cá, a quantidade de volts ela não é mais constante, ela é variável. Aí o exercício fala para você que ele quer que a água seja aquecida da mesma forma. Eu não quero chegar no frio lá e tomar banho com água gelada. Eu quero que o chuveiro seja aquecido da mesma forma. Então, a água vai ter o mesmo aquecimento. Se ela vai aquecer
com a mesma temperatura e com o mesmo tempo, mesma temperatura e mesmo tempo, quer dizer que você está dando a mesma quantidade de calor. E calor é energia. Então, o que esse cara está falando para você? Que se ele quer que o aquecimento seja o mesmo, as potências vão ser iguais. Então, tanto a potência em Cuiabá quanto a potência lá em Fortaleza, sei lá se abrevia assim, tanto quanto a potência em Cuiabá quanto em Fortaleza, elas são iguais. Então, como que você resolveria esse exercício? Você resolveria assim, ó, o por quadrado, legal, legal. Ele falou que a potência é igual, então ela vai ser constante. O que vai mudar, então, é o U e o R. Então, como que você vai fazer esse exercício? U ao quadrado dividido por R, que é igual a U ao quadrado dividido por R. Esses dois valores são de Cuiabá, esses dois valores são de Fortaleza. Então, você bota o 110 aqui, bota o 220 aqui. Aí ele fala, qual que tem que ser o valor da nova resistência? Bom, vamos supor que em Cuiabá seja 5, aí você vai achar esse valor aqui. Legal, legal? Então, quando identificar que a potência é constante, você vai ajeitar a fórmula e vai montar essa transformação. Agora, ele pode falar uma outra coisa. Então, passa a régua, vamos para uma terceira situação. A terceira situação é a seguinte. Eu vou pegar o meu chuveiro, vou pegar esse chuveiro aqui, e eu não vou mexer em nada com ele. Eu não vou mexer no chuveiro. Só que o exercício vai falar que o cara, ao invés de instalar esse chuveiro no 110, que é o que ele veio de fábrica, então esse chuveiro, ou uma torneira elétrica, sei lá o que, ele veio de fábrica para o 110. E ao invés do cara colocar no 110, ele instalou no 220. Então, ao invés de instalar no 110, eu instalei no 220. Agora, vamos ver o que está mudando aqui. A quantidade de volts, o U, ela está sendo variável. A quantidade de volts no U está sendo variável. Toda vez que é variável, fica na fórmula. Legal, legal? Só que ele vai falar o seguinte, bom, você sabe que se você ligar alguma coisa no 110, no 220 vai queimar. Quando queima, quer dizer que deu calor. Se deu calor, quer dizer que deu muita energia. Se deu muita energia, quer dizer que aumentou quem? Aumentou a potência. Se aumentou a potência, então olha só que bonito agora. A gente tem a potência como sendo variável, o U como sendo variável, e para nossa formulinha do por quadrado, quem que está faltando na parada? Quem está faltando na parada? O R. Agora vamos pensar, o R. O R, a resistência, ela vem das características físicas do resistor. Então eu vou pegar o resistor, o tamanho dele, a hora que eu olhar o comprimento dele, a área de secção transversal e também o material do que ele é feito. Se eu juntar tudo isso, eu consigo chegar nas características físicas e achar a resistência. Em hipótese alguma, o exercício falou que o chuveiro vai ser aberto. Eu não vou abrir o chuveiro e mexer aqui dentro. Não, é o mesmo chuveiro. Se eu não mudei nada dentro do chuveiro, quer dizer que a resistência dele não mudou. Se o cara falar que ele substituiu a resistência por uma maior, por uma mais grossa, por um fio mais fino, beleza. Mas como eu estou fazendo o mesmo chuveiro, manja, esse chuveiro aqui, eu coloquei aqui, é o mesmo chuveiro, então o R vai ser constante. Então, como é o mesmo chuveiro, a mesma torneira elétrica, o R é constante. Aí, como que eu vou fazer esse exercício? Bom, eu tenho por quadrado, legal, legal. Como esse R é constante, eu vou jogar ele para cá, né? Vou multiplicar aqui em cruzes, aí vai ficar U quadrado por P. Como esse cara aqui é constante, eu posso fazer o seguinte, ó. Esse cara é constante. Então, a resistência, quando eu liguei no 110, ela é igual à resistência como eu liguei no 220. Lembra? As variáveis são manipuladas, a constante eu acabo jogando fora. Então, vai ficar assim, ó. O U do 110 ao quadrado pela potência do 110 é igual o U do 220 ao quadrado pelo P do 220. Legal, legal? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos supor, ele comprou um chuveiro. Deixa eu virar a página aqui. A pessoa compra um chuveiro e esse chuveiro aqui, ele é projetado para funcionar no 110 volts com 4.000 watts. Legal, legal? Aí ele colocou no 220, qual que vai ser a nova potência? Então vai ficar 110 ao quadrado por 4.000, que é igual a 220 ao quadrado por P. E você vai achar esse valor. Firmeza! Pô, que lindo! Mas calma, tá faltando agora a outra formulinha. Agora vai ser rápido, não tem tantos exemplos assim. Quando eu uso o URI e o PIO, eu também tenho uma outra formulinha que vai ser essa, ó. Eu vou substituir o U aqui. Então, no lugar do P, vai ficar R vezes
o I, manja. Opa, pera, tô viajando aqui. Coloquei antes. Aqui, o I, que é esse I. No lugar do U, eu vou colocar R vezes I. Então, aqui a gente chega com a equaçãozinha do π². Quando que a gente vai usar essa equação? Quando ele fala assim, ó, eu tenho aqui um aparelho ou uma resistência, sei lá o quê, e passa uma corrente elétrica por essa resistência. Quanto de calor? Então, passa uma corrente elétrica de 2 amperes. Quanto de potência que ele vai dissipar? Então, se você tem o valor de R e o valor de I, você encontra quanto que ele vai dissipar. Mas essa formulinha, ela é um pouco menos usada, bem menos usada, vou assim dizer, do que o por quadrado. Legal? Espero que tenha entendido. Segue nós lá no Instagram também, que eu dou várias dicas de estudo. É professor _biga. Para quem não sabe o que é um underline, monstro, underline, line. Pronto, é isso, um underline. Valeu!